O presidente Lula assinou a revogação da medida provisória que reonerava a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam aqui no país. A decisão anunciada pelo Planalto já era esperada. O governo vai enviar ao Congresso um projeto de lei em separado para tratar da reoneração dos setores. Até lá, a desoneração da folha de pagamentos volta a valer. A retirada de parte da medida provisória é uma forma do governo cumprir o acordo com o Congresso Nacional, que estava insatisfeito com a medida provisória e que alterava uma decisão dos parlamentares tomada por ampla maioria de deputados e senadores. Outros temas seguem na medida provisória: a volta dos impostos sobre o setor de eventos e também a redução de compensações tributárias. Então vamos voltar para a Câmara dos Deputados em Brasília, onde continua a Bruna Lima, repórter do portal R7. Bruna, você conversou com a relatora da desoneração, Anne Ortiz, é isso? O que ela disse? Boa tarde de novo para você. Oi, Kelly, boa tarde. A gente conversou hoje mais cedo com a Anne Ortiz e ela comemorou bastante, assim como outros parlamentares que a gente também falou, deputado Joaquim Passarinho, por exemplo, todo mundo nesse clima aí de comemoração de uma conquista aí que foi travada aí com o governo federal, como a gente já falou aqui, que foi de fato uma contrariedade aí essa medida provisória a uma decisão maioritária aqui por parte dos parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara. Então houve uma forte articulação, inclusive com o setor aí, os setores representantes aí desses que mais empregam, e o que ela disse para a gente realmente foi comemoração, é hora de ver de fato o nosso trabalho aí de articulação sendo valorizado por parte do governo, que entende que de fato é necessário manter essa questão. E ela aproveitou também para dar uma alfinetadinha no ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ela disse o seguinte, que o foco do ministro da Fazenda era apenas a arrecadação e não se importou aí com a destruição de milhões de postos de trabalho. Ou seja, indica aí que de fato ainda há um ruído, sobretudo em relação ao Ministério da Fazenda, que eles não estão dispostos a retroceder nesse projeto que desonera a folha de pagamento até 2027. Apesar de haver aí um projeto de lei vindo para o Congresso também discutir, a indicação é de que eles querem manter essa desoneração até 2027, como já foi decidido, para depois, então, debater aí como que vai acontecer uma reoneração gradual, que é o que o governo quer, mas não querem fazer isso antes de 2027, como determina esse projeto. E é bom lembrar também que essa medida provisória, ela continua valendo. Só saiu mesmo essa questão da reoneração aos 17 setores que mais empregam. A questão aí do PES e também da compensação tributária foi mantida. E outro ponto também que continua na medida provisória é em relação à desoneração dos municípios com até 142 mil habitantes. Isso foi mantido. E o que isso quer dizer? Que o Congresso vai ter que deliberar sobre essa medida provisória ainda. Essa questão dos municípios, portanto, envolve desoneração, é um tema que vai ser tratado no escopo da medida provisória, e também, obviamente, a desoneração dos 17 setores que mais empregam, sendo tratado, então, separadamente através de um projeto de lei que deve vir em regime de urgência. A gente conversou também com o senador Efraim Filho, que é o autor desse projeto da desoneração, e ele falou que, apesar de ter um compromisso político aí, que foi o que revogou essa parte da medida provisória, não tem um compromisso com mérito, ou seja, pode ser que os senadores e deputados mantenham aí essa desoneração da forma com que foi feita pelo projeto. Volto com vocês. Bruna, muito obrigada pelas informações ao vivo de Brasília. A gente segue acompanhando tudo sempre também pelo portal R7. Bom trabalho para você. Claro que a notícia é um alívio para quem gera emprego. Então, para fazer uma análise, a gente faz conexão agora com o Rodrigo Simões, que é economista e professor da Faculdade do Comércio. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao Conexão Record News. Quando a gente fala em alívio, né, com relação a imposto, a gente com certeza espera que mais vagas de emprego sejam criadas, não é verdade? É isso mesmo. Bom, primeiramente, boa tarde, Kelly, boa tarde a toda a audiência da Record News. E realmente,
quando se tem uma desoneração, isso é importante para as empresas. Por quê? As empresas geram a maior parte dos empregos na economia. E isso, por um lado, isso é importante porque quanto menor o custo de geração de empregos para a população, mais empregos poderão ser ofertados na economia como um todo. O problema é que nós temos aí uma divergência, né? Por um lado, os parlamentares querem avançar com a desoneração e, por outro lado, o ministro da Economia ele precisa fechar as contas. Por quê? Porque o que o governo arrecada de impostos é menor do que o que ele gasta de despesas, enfim, na máquina pública como um todo. Então, a gente tem essa discussão ainda, que vai durar esse projeto de lei até 2027, mas isso vai voltar à tona de novo em breve, viu? Pois é, porque se esse projeto segue até 2027, o governo vai ter que buscar aí um outro caminho para arrecadação, né? De um dinheiro que certamente sempre acaba saindo do bolso de todo brasileiro. Exato. Porque assim, não existe mágica, né? O governo é como uma grande família. Então, assim, por um lado ele tem arrecadação, por outro lado tem gastos. Se você desonera a folha de pagamento de alguns setores, esse dinheiro que falta no caixa do governo, vamos assim dizer, o governo vai ter que buscar essa fonte de receita em alguma outra parte. E isso provavelmente, né, e com certeza a população acaba arcando. Como o governo vai buscar isso, nós não temos certeza, porque a meta do ministro Fernando Haddad ela é bem arriscada, né? Bem, como se fala, avançada de querer já zerar o déficit em 2024. A reforma tributária, ela veio aí para poder ajudar bastante nessa questão, tanto de gastos como de arrecadação, mas essa questão da desoneração, no passado, já era um outro cenário. No passado, lá em 2011, quando ela foi criada, era para 56 setores e hoje está em 17. E mesmo estando hoje aplicada somente aos 17 setores, você deixa algumas outras empresas, alguns outros setores de fora, que também precisariam desse estímulo. Então, esse é o caminho difícil que o governo caminha entre fazer exceções para alguns setores e acabando onerando outros setores. Então, assim, é algo ali que tem que ser muito bem explicado ali para a população e principalmente para o Ministério da Economia. E pegando esse gancho, talvez abre margem para que outros setores que não foram beneficiados vão lá bater na porta do governo e dizer, escuta, também preciso de uma isenção, preciso também de um alívio, né? Exato, Kelly, porque se a gente for analisar qual seria a proposta de reforma tributária ideal para o Brasil, ela teria que ser assim, são de 3 formas. Primeiro, sobre o consumo, nós deveríamos reduzir a tributação sobre o consumo, sobre o que as pessoas compram de produtos, de serviços. Essa parte já foi feita agora nessa primeira fase da reforma tributária. A segunda etapa da reforma ideal seria a desoneração da folha de pagamento, tá? Por quê? Porque quando as empresas têm um custo menor com a folha de pagamento, teoricamente, há a possibilidade de se pagar melhores salários e também de se gerar mais empregos. Na ponta de cima, quando você reduz a tributação sobre o consumo, você faz com que as pessoas que têm menos poder aquisitivo, ou seja, que têm menor renda, elas consigam adquirir produtos e mais, por exemplo, mais alimentos, mais energia, mais serviços com educação. E aí, para você poder compensar a redução que você fez no consumo e a redução da folha, você aumenta a tributação sobre a renda. Ou seja, quem paga mais acaba pagando mais impostos e quem ganha mais paga-se mais impostos e quem ganha menos paga-se menos. Esse seria o jogo ideal. A questão é que é difícil você equilibrar isso com muitos setores fazendo lobbies em cima do governo e, por outro lado, o próprio governo com caixa
defasado. Então, é uma matemática difícil de você fechar essa conta, sabe? Um grande desafio para a gestão, seja ela qual for, não é? Agora, eu gostaria de que a gente fizesse uma análise, já que aconteceu esse alívio para esses 17 setores, porque são quase 9 milhões de empregos já atingidos, empregos diretos e indiretos também, não é isso? É isso. Não vou falar que isso não é importante, porque é importante sim. O custo de você manter uma folha de pagamento em qualquer empresa, até mesmo no setor de ONGs, tá? De Instituto Social, ele é muito alto. Você quando contrata um trabalhador, não é só aquele salário que você tem. Você tem encargos de INSS, você tem o RAT, você tem o FAT, você tem o PIS, você tem contribuição de terceiros. Então, só de encargos para o governo, em cima do salário de um trabalhador, ele se aproxima dos 30%, porque esses 20% é do INSS patronal e você ainda tem mais um pedaço que são os outros 10 que eu falei agora. Fora esses encargos, você tem os encargos do funcionário, que é a férias, o FGTS, o 13º. Então, dependendo da renda do trabalhador, todos os encargos, tá? Eles chegam... Tá? Eles podem chegar até 100%, 110% do salário básico que você paga para o trabalhador. E o engraçado que é interessante para toda a população e a nossa audiência aqui entender que esses 20% de INSS patronal que o governo recolhe das empresas sobre o salário dos funcionários, ele não volta para as pessoas como forma de aposentadoria. As pessoas, elas se aposentam pelo INSS que é descontado no lerite dela, que são os 11%. Esses outros 20%, o governo ele utiliza para outros gastos, para um auxílio, para poder cobrir algum rombo da Previdência de outra parte, mas esses 20% não volta para o trabalhador, tá? Então, assim, essa questão da tributação sobre a folha, sobre a força de trabalho, vamos dizer assim, é algo que a gente precisaria fazer uma boa reformulação. Já fizemos a do consumo, a próxima vai ser a reforma da renda, mas essa do trabalho, eu acho que essa merecia bastante atenção, porque tem muitos empresários que até gostariam de gerar mais oportunidades, mas o custo é muito alto para poder empregar. E aí, o que acontece com esse sistema? O empresariado acaba remunerando baixo o salário. E aí o salário médio do brasileiro ele não cresce, como não cresceu nos últimos 10 anos. Pois é, e cada vez que a gente vai no supermercado é um susto danado na hora do caixa. Tem que olhar bem o que vai pegar, senão realmente o susto é grande. Rodrigo, agora nós vivemos em municípios, certo? E os municípios são cobrados também por benfeitorias. Só que não teve um alívio para os prefeitos, não, né? Acho que a Bruna deu uma pincelada para a gente lá de Brasília, mas acho que vale a gente destacar aqui também. Exato, não para os prefeitos, né, e para os municípios não foi liberado isso, tá? Esse foi só a questão do patronal, que é diretamente ligado à Previdência, tá? E aí você vê, né? Olha só que interessante, você abre mão dos 20% para tentar fazer com que essas empresas gerem mais empregos, tá, na economia. Claro, são setores importantes, ao mesmo tempo em que a Previdência ela já é deficitária. Então, assim, você vê que o time do político e o olhar dele sobre como gira a roda da economia é muito diferente do que a população vive no dia a dia. Isso eu não estou nem falando só de grandes empresas, estou falando dos pequenos empresários também. Por quê? Porque esses 20% fazem muita diferença para o empregador. Só que na outra ponta, o governo também acaba tendo que cobrir todo ano um déficit da Previdência. Por quê? Porque você tem muito mais gastos com aposentadorias, auxílios, licenças, do que a arrecadação propriamente de contribuições previdenciárias. Então, assim, assim como se dizer, um paradoxo, né? É algo assim que a gente precisa mesmo rever isso. Essa vai até 2027, essa lei, mas eu acho que vamos precisar ter que voltar nesse ponto num futuro breve, Kelly, porque mesmo assim a conta não fecha. Você desonera, mas se você pegar agora no mês de janeiro, o rombo da Previdência foi de 460 bilhões. Então, você ajuda uma porção de setores, mas você, do outro lado,
você acaba não corrigindo o déficit da Previdência. Qual que seria a solução? O governo, de fato, buscar equilibrar essas isenções e essas exonerações de forma mais equitativa e tentar estimular a economia para que a economia consiga gerar mais empregos, porque gerando mais empregos formais, a contribuição previdenciária das pessoas sobe, o déficit da Previdência diminui e aí você não precisa ter tantas desonerações. Você trabalha com o mercado um pouco mais equilibrado, tá? Não é uma tarefa fácil, não é simples, demanda muito estudo, muitas discussões entre os parlamentares, mas esse seria o caminho correto que nós deveríamos perseguir. Com certeza, emprego é fundamental. Muito obrigada, Rodrigo, pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Kelly, eu que agradeço. Muito obrigado a todos os ouvintes aqui da Record News e eu desejo um ótimo dia.